Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos estudar hoje o capítulo 20 de Atos, os versículos de número 1 até o de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Vamos orar. Bondoso Deus, abençoa-nos em mais esse estudo que fazemos do livro de Atos dos Apóstolos. Dá-nos instrução da Tua palavra, para que nos assemelhemos aos cristãos daquele primeiro momento da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, eles não eram uma igreja perfeita e nem eram cristãos perfeitos, mas eles observavam com um comprometimento muito maior os ensinos da Palavra Santa. Ajuda-nos, ó Deus, para que também sejamos observadores da Tua Palavra e tenhamos o respeito da sociedade como tinham aqueles nossos primeiros irmãos. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos trabalhando o livro de Atos na proposta de entendermos melhor o papel da igreja e o papel do crente na sociedade nos nossos dias. E eu vou estar continuando o tema da semana passada, que trata do ministério da pregação da Palavra de Deus. Eu quero destacar aqui atitudes que Paulo teve, as quais nós devemos levar em consideração e tê-las também quando nós estivermos executando a tarefa de pregarmos o Evangelho. Para nós executarmos bem essa tarefa da pregação do Evangelho, essa tarefa que nos foi concedida pelo próprio Deus, assim como Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, receberam de Deus por meio do Espírito Santo, é necessário que nós tenhamos um coração pastoral, para que haja crescimento numérico e também espiritual na vida da igreja. Esse texto de Paulo, saindo de Éfeso e empreendendo a sua proposta de retornar a Jerusalém, é um texto que fala muito com nós pastores, porque ele mostra a transição pastoral, a saída do pastor de um campo de trabalho para outra região, a relação do pastor com os membros da igreja. E eu quero aqui observar com você esses primeiros 6 versículos, tentando perceber aqui o trabalho pastoral de Paulo com aqueles irmãos da igreja daqueles dias. O versículo 1 diz assim: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Cessado o tumulto, nós vimos que a confusão era generalizada em Éfeso, e aquilo foi suficiente para convencer o apóstolo de que o seu ministério havia se encerrado naquela cidade. Meus irmãos, para o obreiro, aquele que vive para pregar o evangelho, para cuidar da igreja, alguns sinais da sua partida se tornam muito evidentes. E pode ser um sinal de paz ou um sinal de adversidade. Então nós, pastores, também os evangelistas, os missionários, nós percebemos muito bem o tempo de partida quando há um processo de paz prolongado. Se está tudo muito tranquilo, pode ser que seja a hora de partir, para ir para outro campo de trabalho,
para ajudar a organizar outra comunidade que esteja passando por alguma dificuldade. E que aquele campo que está em paz seja agora o campo para que um outro pastor possa desenvolver outros talentos para o crescimento daquele rebanho. Também, se há uma oposição agressiva contra o obreiro na igreja, o pastor, o evangelista ou missionário, com certeza é hora desse obreiro partir. É hora dele deixar aquele campo para que um outro obreiro possa estar trabalhando ali. Então eu tenho entendido, principalmente quando eu olho o trabalho missionário do apóstolo Paulo, que um tempo de prolongada paz ou um tempo de uma oposição ferrenha podem ser os indicativos de que é chegado o tempo do pastor encerrar as atividades naquela comunidade e partir para novo campo de trabalho. O texto diz aqui, Paulo mandou chamar os discípulos. Então, era a última vez que Paulo iria se reunir com os irmãos de Éfeso. Ele convocou uma reunião com os seus discípulos, os discípulos de Cristo, feitos por meio do seu trabalho. E que momento solene deve ter sido aquela reunião. A última reunião com o rebanho que Deus concede a um obreiro é um momento extremamente solene. Eu lembro com clareza do último culto que dirigi na terceira igreja presbiteriana de Alto Caparaó, quando deixei ali aquela igreja já há quase 15 anos. E lembro também com exatidão do último culto que eu dirigi na igreja presbiteriana de Espera Feliz já há 5 anos e 4 meses. Momento muito solene, momento de gratidão a Deus e de expectativa da igreja acerca do pastor que vai chegar, do obreiro que vai chegar e do pastor e da família, acerca do novo campo de trabalho que vai ser dado para que ele possa desenvolver o seu chamado pastoral. Diz o texto aqui, tendo-os confortado. Meus irmãos, a forma como Paulo se despede dos seus amigos, dos seus irmãos, é muito forte e é muito terna. Nós podemos perceber que o coração pastoral de Paulo fala alto, como sempre. Antes de Paulo deixar aqueles irmãos, como pastor, ele queria encorajar o rebanho. Ele queria motivar o rebanho para que permanecessem fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Ele não queria deixar o rebanho e ficar sabendo que após a sua saída, alguns do rebanho, alguns membros da igreja, abandonaram a fé. Meus irmãos, quando é hora de partir, o papel do pastor é de motivar o rebanho, é de trabalhar para que a sua sucessão seja tranquila. Um pastor não pode deixar a igreja que Deus entregou aos seus cuidados para pastorear pior do que quando ele iniciou o trabalho. E quando eu digo pior, eu não digo no sentido de que o pastor anterior não tenha sido um bom pastor, mas no sentido de que nenhum pastor é perfeito e nenhum pastor atende plenamente às demandas de uma igreja. Então, um pastor, ele atende parte da demanda de uma igreja e geralmente ele sai, chega outro pastor e atende aquela outra parte, aquela outra demanda da igreja que não foi alcançada por aquele pastor que deixou aquele rebanho para assumir um outro pastorado. Mas um pastor ele não deixa a igreja pior do que ele recebeu. Quando ele sai, ele tem certeza que está deixando uma comunidade bem preparada nas Escrituras, bem motivada, para que o novo pastor assuma aquele campo e possa ver aquele trabalho ali prosperar. E essa expectativa de todo pastor, de deixar um rebanho muito bem estabelecido, a igreja muito bem organizada, para que aquele rebanho possa ter até saudades do pastor, mas que ele possa seguir avante, seguir firme avante no crescimento espiritual e, consequentemente, também no crescimento numérico. O texto diz, despediu-se e partiu para a Macedônia. Depois que ele se despediu dos crentes de Éfeso,
ele viajou para o destino que havia proposto em seu coração, a Macedônia. Ali ele passou pelas cidades de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, cidades que nós já estudamos, foram os lugares que Paulo já havia passado, estabelecido a igreja do Senhor Jesus. E depois ele vai para o sul, para a Grécia, de uma forma específica. Aqui nós podemos entender a cidade e a igreja de Corinto. O versículo 2 diz: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Então, havendo atravessado aquelas terras. Lucas, o autor, não nos dá muitos detalhes, mas quando nós lemos o que Paulo escreveu em suas cartas, nós descobrimos que foi um período de grande agonia. Por isso que é importante nós conhecermos o nascedouro do trabalho das cartas paulinas, que foram as igrejas em que Paulo estabeleceu o trabalho cristão. O texto diz: fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Um dos propósitos do apóstolo Paulo era fortalecer a igreja. Paulo era muito preocupado de estar passando pelo rebanho novamente e ver a situação espiritual na qual se encontravam os irmãos. Então, nas igrejas por onde ele passava, ele fortalecia os discípulos com muitas exortações, ou seja, havia muita coisa ainda para ser ensinada para aqueles irmãos. Mas o objetivo principal de Paulo, nós já comentamos isso, era coletar ofertas para os crentes que estavam sofrendo por causa da perseguição e da fome que eclodiram em Jerusalém. Um dos textos, a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo trata desse tema, quando ele diz no capítulo 16, quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então, a preocupação de Paulo o tempo inteiro era com os mais pobres, era com os irmãos em Jerusalém, em Judéia, que estavam passando por grande miséria. E com isso, era fortalecer a unidade da igreja, porque as igrejas gentílicas, as igrejas daqueles que não eram judeus, iria prestar socorro à igreja daqueles que eram judeus. E com isso as diferenças culturais e sociais que haviam, com certeza seriam diminuídas, porque o amor ele é capaz de romper barreiras. Então, ao levar as coletas dos irmãos gentílicos, dos irmãos não judeus, Paulo esperava com certeza fortalecer a unidade da igreja. Diz o texto que dirigiu-se para a Grécia. A preocupação de Paulo também naquele momento era a situação da igreja de Corinto. Nós sabemos que em algum momento do ministério de Paulo em Éfeso, difícil nós precisarmos isso, chegou a notícia de que problemas existentes na igreja de Corinto estavam ameaçando a paz da igreja. E as cartas para Corinto, elas descrevem que problemas foram esses que chegaram ao conhecimento de Paulo. Lá havia facções, havia imoralidade e até mesmo processo entre os crentes. Então, esses problemas incomodaram muito a Paulo. E o texto diz, no versículo 3, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então, como nós podemos ver, Paulo ficou 3 meses somente na Grécia, dedicando-se ao ensino da palavra, para corrigir os problemas que haviam ali na igreja de Corinto. Mas os judeus de Corinto, os judeus que ali moravam, eles não estavam nem um pouco felizes com a presença de Paulo, porque estava bem viva
na mente deles os últimos acontecimentos de quando Paulo havia passado por ali e estabelecido a igreja cristã. Eles não haviam se esquecido que, por causa da pregação de Paulo, dois líderes judeus, Crispo e Sóstenes, abandonaram a sinagoga. E eles também não haviam se esquecido que praticamente uma igreja foi plantada ao lado da sinagoga. Nós podemos ter lembrança disso olhando para o capítulo anterior, que nós já estudamos. Mas você pode olhar aí o capítulo 18, o versículo 8 e o versículo 17. Diz assim o versículo 8: Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Depois todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Então esses textos mostram que os líderes da sinagoga, Crispo e depois Sóstenes, possivelmente foram rendidos a Cristo e abandonaram a liderança da igreja. E também havia bem viva na lembrança deles a humilhação que eles sofreram do tribunal presidido pelo procônsul Gálio. Está lá no versículo 14 a 16 do capítulo 18, que diz assim: Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, quando ele estava prestes a deixar Corinto para navegar para Jerusalém, chegou a notícia de que os judeus planejavam assassiná-lo. Então, ao invés de Paulo embarcar no porto coríntio de Cencreia, Paulo resolveu voltar por terra a pé para Macedônia. Então, provavelmente, alguns judeus incrédulos estavam planejando matar Paulo e jogá-lo ao mar. Então, Lucas não registra para nós quaisquer detalhes sobre essa conspiração, apenas o fato de que uma conspiração estava já planejada contra o apóstolo Paulo. Por causa dessa mudança, ele não pôde chegar a Jerusalém na festa da Páscoa, mas ele chegaria a tempo para a festa posterior, que era a festa do Pentecoste. No versículo 4, diz assim: acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Meus irmãos, Paulo não estava indo a Jerusalém sozinho. Esses homens que são citados aqui, quem eram eles? Eles eram guarda-costas de Paulo. Alguns dizem que eles eram guarda-costas de Paulo, que eram irmãos que amavam a Paulo e acompanhavam o seu ministério e estavam ali para protegê-lo. Mas, meus irmãos, esses homens, representantes que estavam ali, na verdade, eles eram representantes de várias igrejas. Que igrejas? As igrejas que Paulo havia fundado. As igrejas das quais Paulo esperava receber algum donativo para levar para as igrejas da Judéia, especialmente lá em Jerusalém, onde estava um nível de pobreza muito grande entre os membros da igreja. Então, eles eram representantes das diversas igrejas fundadas por Paulo, que estavam indo com Paulo para Jerusalém para entregar a oferta arrecadada para os irmãos pobres de Jerusalém. E é interessante também nós observarmos aqui que, à semelhança do Senhor Jesus, Paulo raramente viajava sozinho. Então, Paulo não viajava sozinho. Vamos dar mais uma olhada aqui de perto nesses homens, né? Lucas registra o nome de 7 homens. Sópatro, né? Era de Bereia. Talvez esse Sópatro, você pode conferir depois,
na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 21, fosse o mesmo Sosípatro. Então, o Sópatro possivelmente era o mesmo Sosípatro. Havia também Aristarco. Aristarco é o nome que significa aristocrata. Isso indica o quê? Que talvez esse Aristarco era pertencente à classe alta da sociedade e que fazia parte da igreja de Tessalônica. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, quão necessário é pregarmos o evangelho para as classes mais altas da sociedade. Eles precisam tanto de Deus como quaisquer outras classes sociais, talvez até mais, porque muitos da classe alta muitas vezes se firmam na sua influência, no seu dinheiro, no seu poder e vivem a vida esquecidos de que há um Deus e que há um dia determinado, um julgamento, onde todos estaremos diante desse Deus. Secundo era de Tessalônica, Caio era de Derbe, na Galácia. Timóteo, nós já conhecemos bem a história de Timóteo, ele era de Listra, também na Galácia. E finalmente da Ásia, nós temos aqui Tíquico e Trófimo. Como representantes da Ásia, eles possivelmente representavam a igreja de Éfeso. Quanto a esse Tíquico, ele é mencionado aqui no livro de Atos apenas essa vez. Nós conhecemos esse Tíquico quando nós lemos as cartas paulinas. Nós vamos encontrá-lo na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, a segunda carta a Timóteo, na carta a Tito. Então nós vamos encontrar esse Tíquico. E quanto ao Trófimo, né, ele esteve presente nos distúrbios que levaram à prisão de Paulo em Jerusalém. Nós vamos ler mais dele nas próximas semanas, quando formos avançando no texto. E também Paulo se refere a ele quando escreve a sua segunda carta a Timóteo. E quanto à igreja de Corinto, a gente percebe aqui que há representantes de cada uma das igrejas. E Corinto, não tem um representante de Corinto? Meus irmãos, talvez Paulo mesmo tenha assumido a responsabilidade de representar a igreja de Corinto. Ou, lamentavelmente, nós sabemos pelo relato das Escrituras que a igreja de Corinto era muito complicada. O povo de Corinto era um povo muito difícil de lidar. Talvez as coisas não tenham dado muito bem a ida de Paulo a Corinto. E Paulo escreveu sobre a oferta, mas o povo de Corinto não obedeceu às orientações de Paulo. Então, quando chegou a hora de arrecadar os donativos, não havia nenhuma oferta e, portanto, não enviaram ninguém. Então, nós não sabemos. Então, é melhor nós acreditarmos que Paulo representou Corinto do que pensarmos que aqueles irmãos eram tão mesquinhos a ponto de não terem contribuído com as necessidades dos irmãos mais pobres de Jerusalém. E Lucas, possivelmente, Lucas se coloca no texto. Vocês percebem que ele vai usar aqui no versículo 5 o pronome na primeira pessoa do plural. Ele vai falar, estes nos precederam. Ele se coloca junto com a equipe missionária. Nos precederam e esperando-nos. Então, ao fazer uso da primeira pessoa do plural, nós podemos perceber que Lucas ele se insere na história. E como ele havia sido deixado em Filipos, é natural nós pensarmos aqui que Lucas é o representante da igreja de Filipos. A gente pode ver isso lá no capítulo 16, que também nós já estudamos. E o versículo de número 5 diz, estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Eu fiz aqui a leitura do texto para poder mostrar a inserção de Lucas na equipe missionária por meio do pronome aqui no plural. Mas agora eu quero me referir às pessoas que Paulo enviou para Troade, que foram Tíquico e Trófimo. Eles se adiantaram e esperaram a Paulo em Troade. Paulo tinha esse costume de enviar mensageiros
para que o antecedessem. Os motivos, meus irmãos, nós não sabemos falar com certeza. Talvez para acalmar os ânimos daqueles mais agitados. Nós percebemos o relato das cartas paulinas que Paulo sempre teve um tipo de oposição, talvez por parte de judeus que não aceitavam o seu apostolado. Então esses irmãos iam para preparar o caminho e, como eram todos homens muito hábeis, eles vendo uma situação de conflito, eles resolviam imediatamente aquela situação de conflito. É interessante também nós lembrarmos que o Senhor Jesus tinha esse costume. Os seus discípulos iam à frente preparar o caminho para que ele chegasse e realizasse a obra. Então Paulo mandava os mensageiros que preparassem para receber as ofertas, para levar para as igrejas mais pobres, né? Para preparar os irmãos para participarem do sacramento da Santa Ceia, para preparar os irmãos se houvessem problemas de relacionamento, para que quando Paulo chegasse, Paulo pudesse ministrar de forma eficaz e eficiente acerca dos problemas que estavam acontecendo ali. Então Paulo já chegava orientado do que estava acontecendo na igreja. Isso com certeza ajudava muito no ministério de Paulo. Já pensaram se nós pastores chegássemos numa igreja e todo o conselho tivesse habilidade para relatar para o pastor com exatidão os problemas da igreja? Os conselhos tentam, se esforçam, mas nós sabemos que é um assunto muito difícil, muito complexo. Então Paulo mandou homens muito experimentados para que eles observassem o que estava acontecendo e o alertassem, para que ele chegasse ali e já trabalhasse dentro daquela perspectiva para ajudar a igreja. E o versículo de número 6. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Nós podemos olhar aqui, na primeira parte do versículo, fala sobre os pães asmos. São mencionados aqui. Então, era aquela festa comemorada junto com a Páscoa. Então, os pães asmos, os pães sem fermento, lembravam a noite que os israelitas deixaram o Egito e por isso deveriam comer pães sem fermentos, porque fermentá-los ia levar tempo e ia atrapalhar a fuga. Mas por que Paulo relata isso aqui? Será que era para mostrar que Paulo era obediente aos costumes dos judeus? Não, meus irmãos, de maneira alguma. O objetivo aqui tão somente é mostrar para nós a ocasião em que Paulo estava ali na cidade. Então não é para mostrar que Paulo guardava a Páscoa dos judeus. Então nós temos um texto aparentemente simples, mas muito rico, que nos mostra o apóstolo Paulo, o pastor preocupado com o rebanho, preocupado em passar pelas cidades e pelas igrejas em que ele havia estado anteriormente para fortalecer os irmãos na fé. E eu quero aqui concluir vendo algumas lições que nós podemos aprender com esta passagem nesses 6 versículos. Algo que chama a nossa atenção, e eu citei aqui rapidamente, é que Paulo raramente viajava sozinho. Paulo sempre teve a companhia de irmãos. Eu quero tratar aqui alguns motivos para isso. Primeiro motivo, o ministério nunca é trabalho de um homem. O verdadeiro ministério é sempre o esforço de um grupo, porque ninguém, nem mesmo Paulo, tinha todos os dons espirituais. Eu, como pastor, eu não trabalho sozinho. Eu preciso dos presbíteros da igreja. Eu preciso dos diáconos da igreja. Eu preciso das lideranças da igreja, os professores de escola dominical, as diretorias das sociedades internas da igreja. Um pastor não trabalha sozinho. O pastor precisa de uma equipe. E eu conclamo você, membro da igreja presbiteriana de Muriaé, você, de fato, tem feito parte dessa equipe? Você tem colocado a mão no arado? Você tem arregaçado as mangas para o trabalho? Você tem se colocado à disposição nesses tempos de pandemia, que nós estamos trabalhando bastante? Você tem estado à disposição para apoiar o trabalho pastoral? Porque eu sou pastor da igreja, mas eu não sou pastor sozinho.
Porque a Bíblia diz que nós somos pastores uns dos outros. Paulo não trabalhava sozinho. Eu não posso trabalhar sozinho. O Senhor Jesus não trabalhava sozinho. Então eu espero que essa lição desafie você, meu querido irmão, minha querida irmã, a estar mais envolvido com o trabalho da igreja, a não ficar observando apenas de longe. Participe, seja mais ativo, seja mais presente na vida da igreja. Com certeza você tem dons e talentos que podem enriquecer a vida dos membros e também a minha vida, que sou pastor da igreja. A segunda lição que nós tiramos daqui é que Paulo estava sempre ensinando. E ao permitir que outras pessoas viajassem com ele, Paulo estava ensinando na prática. Paulo estava mostrando na prática o que era a vida cristã. De repente, meu irmão, você é muito bom de Bíblia, você conhece a Bíblia. Mas algumas pessoas podem dizer a seu respeito que você conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas que você não vive a Bíblia. E é uma pena. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem isso, que alguns conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não vivem a Bíblia. Então Paulo viajava com os irmãos para ensinar na prática. A sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, ela tem sido um exemplo dos ensinos do Senhor Jesus. A sua fala, as suas atitudes, o seu comportamento tem ensinado para alguém? Ou você só ensina quando você abre a Bíblia?